Então, pessoal, dando sequência aqui, nós vamos dando sequência ainda do tópico adição algébrica, agora nós vamos trabalhar expressões numéricas, adição algébrica, tá? Então, assim, no livro de vocês, na página 56, tem um exemplo, tá? Vou acompanhar com vocês, ó. Para resolver uma expressão numérica, os sinais de associação devem ser eliminados em ordem: parênteses, colchetes e, por último, chaves. Além disso, é preciso considerar os procedimentos relativos aos sinais mais ou negativo, que procederem os parênteses, os colchetes e as chaves, tá? Então, vamos lá, ó. Se vocês olharem nesse exemplo, ó, dá passo a passo, ó, resolve-se a operação entre parênteses, depois elimina os parênteses, depois resolve a operação entre colchetes, depois elimina-se os colchetes, depois resolve-se a operação entre chaves e, por último, elimina as chaves, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, primeiro, se resolve o que tá entre parênteses, tá? Segundo, colchetes e, por último, a chave, tá bom? Isso aqui é a ordem que se deve usar. Dando sequência aqui, pessoal, agora nós vamos para mais um dando sequência aí. Agora nós vamos falar multiplicação de números inteiros, tá? Então agora é multiplicação, tá? O livro de vocês, na página 56, tá? Ainda na sequência. Diz assim, ó, no conjunto dos números naturais, tá? O ato de multiplicar pode ser entendido como uma adição de parcelas iguais. Desse modo, na multiplicação 5 vezes 4, tá? O primeiro número, que é o 5, tá vendo aqui, indica a quantidade de vezes que o segundo número, que é o 4, deve ser adicionado a ele mesmo. Então, o primeiro número nós temos o 5. Então, o 5 é a quantidade que o segundo número vai se repetir, que é adicionada a ele mesmo. Tá vendo? Agora, vamos olhar essa situação a seguir. Olha aqui, 5 vezes 4. Então, nós vamos repetir o segundo número, tá? 5 vezes, que é 1, 2, 3, 4, 5. E quando a gente faz essa soma, 5 vezes 4 é 20. Então, a gente pegar 4 mais 4, mais 4, mais 4, mais 4, vai dar 20, entendeu? Então, sempre é assim, ó. O primeiro número indica a quantidade de vezes que o segundo número deve ser adicionado a ele mesmo, tá? Então, assim, o mesmo conceito pode ser aplicado ao conjunto dos números inteiros, tá? Agora nós vamos ver um exemplo, tá? Com os números inteiros. Então, vamos lá. Ó, na sequência diz assim: o produto de D mais 3 e mais 7, tá? É o produto, tá, gente? Multiplicação. Aí fala assim, sabe-se que mais 3 é igual a 3. Então, mais 3 vezes mais 7, tá? Aí eu já coloquei aqui, ó, 3 vezes mais 7, tá bom? Aí o que diz isso? O 3 indica que o mais 7 deve ser somado a ele mesmo 3 vezes, tá? Então, vamos lá. O número 3 indica quantas vezes o número 7 vai se repetir, quantas vezes ele vai ser somado a ele mesmo, tá? Então, nós temos o 3 vezes 7. Então, nós vamos repetir o 7 3 vezes. Quantos que dá isso? 7 mais 7 vai dar 14. 14 mais 7, 14 mais 7 vai dar 21. Então, por isso que 3 vezes 7 é 21, tá? Na tabuada do 3, 3 vezes 7 é 21. Por quê? Porque é o primeiro número indica o tanto de vezes que o segundo número vai ser somado a ele mesmo. Então, se eu tivesse assim, um exemplo, se eu tivesse 2 vezes mais 3, então ia ser
O primeiro vai ser a quantidade de vezes que o 3 vai se somar a ele mesmo. Então, 2 vezes 3, nós sabemos que é 6, tá? Então, nós vamos repetir o mais 3, mais 3. 2 vezes, tá vendo? Aí, aqui eu esqueci de colocar um mais, tá? Entre eles tem um mais, aqui também. Então, é 2 vezes. Então, vai se repetir 2 vezes o mesmo número que é o 3, tá? Então, 3 mais 3 é igual a 6, tá? Por isso que 2 vezes 3 na tabuada é 6. Vamos lá para mais um exemplo. Se eu tenho 6 vezes mais 3, tá? Como que eu vou fazer isso? O primeiro número vai se repetir, é o número de vezes que ele vai se repetir, somado ao segundo número, somando ele mesmo. Então, vamos lá. Então, eu vou ficar mais 3, mais 3, mais 3. Ixi, não vai caber. Então, tem 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui embaixo. Mais 3, tá bom? Então, quantos que nós sabemos que na tabuada, 6 vezes 3 é 18, né? Então, se a gente somar 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, vai dar 18, tá? Então, é um número que ele é repetir. O primeiro número é o tanto de vezes que o segundo número vai se repetir e vai se somar entre ele mesmo, tá bom? Então, 6 vezes 3 é 18.